Esta semana eu pedi ao Senhor, Senhor, o que eu poderia levar com os meus irmãos, a gente poder estudar juntos. Eu estava lendo um texto, e aquilo que às vezes a gente entende que é a direção do Senhor, e preparando no estudo de quinta-feira, eu vi esse texto de 1 João que nós vamos abordar. Eu fui muito impactado na conferência que nós fomos há 2 semanas, Conferência da Fé Reformada, por um irmão que chama Bryan Chapell, e recomendei e mandei para os irmãos puderem ouvir, vale a pena, e foi muito bom, edificante. Já alguns compartilharam da mesma, ouviram e estão ouvindo e compartilharam da mesma alegria. E por que impactou? Porque ele trabalha de maneira muito bíblica, cristocêntrica, a graça e a santificação. E por que ele trabalha de maneira equilibrada? Porque nós jamais podemos nos esquecer que quando nós falamos de santificação em Cristo, aqueles que estão em Cristo já são santos. Se eu e você cremos em Cristo, nós já somos santos. Há um equilíbrio nesse sentido. O primeiro ponto é que se nós cremos em Cristo, nós já somos santos. Eu queria pegar 2 textos para nós lermos de Romanos mesmo. Capítulo 16, versículo 15, vou estar projetando os textos aqui, se você quiser acompanhar. É o primeiro deles. Como é que a gente já é santo? E Paulo escreve essa carta, lembrando que é uma carta para irmãos da igreja de Roma. E no final da carta, ele diz assim: saudai a Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Então Paulo está dizendo, não Paulo, mas o Espírito Santo que dirigiu Paulo para escrever o que ele escreveu, ele está chamando aqueles irmãos daquela igreja de santos. É o final da carta. Paulo já havia falado do pecado, que todos nós somos pecadores, e que ninguém busca a Deus, não há nenhum só, mas que Deus nos amou e enviou Cristo, e ele fala da justificação que Cristo realizou na cruz por nós, e depois ele fala da santificação, ele fala da nossa morte com Cristo, da inclusão no corpo de Cristo, nossa morte e ressurreição, e nós, a partir do capítulo 12 que nós estamos estudando, ele começa a falar de aspectos práticos da vida de Cristo. É uma carta só, a gente está separando, nós estamos estudando bastante tempo, mas é uma carta, ele escreveu aquela carta, então ele falou para aqueles irmãos todas essas realidades, e no final ele diz assim, para os irmãos que estão aí em Roma, que são santos. Como é que eles são santos? Esses irmãos, com esses nomes um pouco diferentes, eles eram perfeitos? Não. Eles eram impecáveis? Não. Quando a gente fala de santo, a ideia que vem é de alguém que não comete nenhum pecado, não erra. No que Paulo então se baseia para chamar cristãos de santos? Por que ele chama aqueles irmãos lá, em outras cartas ele usa essa referência, João também, Pedro também, para todos os crentes de todas as épocas de santos? Porque nós recebemos pela fé o santo que é Cristo. A perfeição de Cristo nos foi concedida quando nós cremos em Cristo. Então, quando nós recebemos a Cristo pela fé, Deus nos olha com uma lente que se chama Jesus. Nesse sentido, nós somos santos. Deus nos olha por meio de Jesus, porque alguém aqui foi aceito por Deus por obras, por ter feito, por obedecido? Não. Nós somos aceitos por meio de Cristo, justificados pela fé
temos paz com Deus. Nós somos aceitos pelos méritos exclusivos de Cristo. E se nós somos aceitos assim, nós continuamos sendo aceitos por meio de Cristo. Então, a partir desse momento, ele nos olha como santos, vendo Cristo em nós. Aqueles irmãos, assim como nós, não eram perfeitos, não eram impecáveis, mas eram santos. O segundo texto, Romanos 1:7. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para ser santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o início da carta. Ele chamou aqueles irmãos de santos e agora ele está chamando aqueles mesmos irmãos que já são santos para serem santos. Um aspecto é a da santidade por meio de Cristo. A outra é da santidade Cristo vivendo em nós nessa realidade. Na nossa vida aqui, uma é a santidade nos concedida em Cristo. A outra é a santidade de vida. Paulo está dizendo assim: esses irmãos, aos irmãos que estão em Roma, e a nós também, e a todos os irmãos de todas as épocas, vocês foram convocados, chamados para serem santos. Ele não disse que eles já eram santos? Mas por que então nesse texto, aos mesmos irmãos, ele diz: vocês são chamados para ser santos? Por que chamar santos para serem santos, se eles já são santos? O primeiro texto é uma realidade espiritual, que nós não vemos. O segundo texto, consequência do primeiro, é uma realidade que se manifesta nessa vida. Santidade de vida, vida cristã prática. Nós em Cristo somos santos, mas somos chamados para vivermos vidas santas, Ele em nós. O que é isso? Consequência de real conversão. Preste atenção. Ninguém é tornado santo por tentar viver uma vida santa. Mas todo aquele que foi tornado santo em Cristo é chamado a viver em Cristo uma vida santa. Ninguém é tornado santo. O que significa a palavra santo? Separado. Ninguém é tornado santo por viver separado do pecado, mas todo aquele que foi tornado santo em Cristo é chamado a viver em Cristo uma vida separada do pecado. Não dá para desvencilhar uma da outra. Quem verdadeiramente creu em Cristo é chamado para viver uma vida santa. Santo é separado. Separado do quê? Do pecado. Paulo escrevendo para os irmãos de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Uma igreja onde havia muitos pecados. Ele escreve de modo para esclarecer então essas duas realidades. O santo na realidade espiritual e a vida santa no dia a dia. 1 Coríntios 1, 2, ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O que ele está dizendo? Com outras palavras, aquilo que nós vimos. A igreja que está em Corinto, aos irmãos verdadeiros daquela igreja, daquele local, são santificados em Cristo Jesus. Nós já somos santos. Aos santificados em Cristo, chamados, da mesma forma que chamou os irmãos de Roma, chamados, que são aqueles que verdadeiramente creram em Cristo, chamados para refletir essa realidade espiritual nessa vida física. Chamados para ser santos,
Se eu creio em Cristo, a vida de Cristo que habita em mim, do Cristo que é o Santo, que nunca pecou, vai se manifestar na minha vida. É disso que ele está falando. A primeira realidade, portanto, em Cristo nós já somos santos. A segunda é que, mesmo salvos e santos, nós ainda cometemos pecados e por isso somos chamados a viver uma vida de santidade. Tudo aquilo que não agrada ao Senhor, Cristo veio tirar das nossas vidas e nos chamar para uma vida de santidade. Nós precisamos estar firmados em Cristo. Por isso que aquele irmão tratou de maneira tão sábia. Eu e você, mesmo como cristãos, não podemos viver a vida cristã sem Cristo. Eu posso dizer para você, pare de fazer isso porque a Bíblia diz, faça isso porque a Bíblia diz, e você tentar a partir de você mesmo, você não tem força para isso, nem eu nem você. A carne de nada aproveita. Nós precisamos do Cristo que nós cremos que habita em nós, nos capacitando a viver a vida que Ele estabeleceu como padrão na palavra dEle. Significa que se verdadeiramente já somos santos em Cristo, essa santidade inevitavelmente vai se manifestar em nossas vidas. O que é ser santo na vida prática? Ser santo como marido, o que é? Ser santo como esposa, como pai, como filho. Ser santo como empregado, como empregador. Ser santo no trânsito. Nós somos chamados para sermos santos, para manifestarmos a vida daquele que habita em nós, o santo. O que infelizmente acontece é que nós nos esquecemos que a santificação é fruto de um relacionamento com Cristo. Irmãos, sem relacionamento com Cristo, não há santificação. Não há. Sem nós termos tempo com Ele, nós não vamos viver as vidas que Ele nos chamou para vivermos. Nós confundimos a vida cristã com um conjunto de faça ou não faça. Mas um relacionamento não é algo impessoal, um conjunto de regras. Relacionamento é pessoal. É claro que com esse Senhor nós não vemos, não tocamos, não sentimos, não ouvimos. Mas Ele é tão real quanto um relacionamento entre pessoas que se veem, que se tocam, que se sentem, que se ouvem. Se nós cremos. E se você crê nisso, você sabe o que eu estou dizendo. E aí então nós vamos entrar no texto de 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 10. A reflexão nossa, o tema, é andando na luz. Andar na luz é andar em santidade de vida. 1 João 1, versículos 5 a 10. Aqui já é João falando a mesma realidade para outros irmãos. Portanto, essa verdade é para todos os cristãos em todas as épocas. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso
e a sua palavra não está em nós. Versículo 5. Esta é a mensagem que dele quem? Dele Jesus, ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz. Em Deus não há nenhuma treva. A luz é a maior representação de duas verdades de Deus. Primeira, santidade, pureza. Deus é luz. Não há nenhum resquício, nem nunca houve nada de pecado em Deus. E aí nós já começamos a ver a gigantesca distância que existe entre nós e eles, e Ele. Nós nascemos já em pecado. Mas em Cristo, isso foi tratado na cruz. Jesus veio como luz. O Deus que estava como Espírito, um dia se manifestou em carne, como nós cantamos. E quando nós cremos nele, nós somos justificados. Esse Jesus, ele é luz espiritual. Ele usa uma metáfora para dizer que ele é luz, e ele é uma luz física. Espiritual. As vestes de Jesus no Monte da Transfiguração se tornaram brancas como a neve. Uma metáfora, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Jesus não é uma luz fisicamente, mas ele é a luz que ilumina todos os homens. E fisicamente, Jesus, por ser luz, luz é o quê? Santidade. A Bíblia diz em 1 Pedro que ele nunca cometeu nenhum pecado. Entende como as implicações de, se nós dissermos que temos comunhão com ele, que é o que João está dizendo, não é possível vivermos na prática do pecado. Se nós andarmos na luz, não é possível vivermos na prática do pecado. Se a luz, que é Cristo, aponta para a santidade, viveu em santidade, se descreve como santidade, as trevas representam o que então? Exatamente o oposto. Representam o pecado em todas as suas formas. E aí conhecemos muitas e muitas formas de pecado. Jesus veio para nos libertar do pecado. Jesus não veio somente para o dia que ele vier e vai acabar com esse mundo, para nos dar uma vida eterna no novos céus e nova terra. Ele vai fazer isso. Mas ele veio para nos libertar do pecado aqui e agora. Ele veio formar o caráter dele em nós. O caráter dele é de luz, é de santidade. Como é que eu posso dizer que eu tenho comunhão com ele, se não há nada de luz em mim? Versículo 6. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, João está dizendo, eu conheço Jesus, Jesus é meu Salvador e Senhor. Conheço vários textos de cor, inclusive. Se afirmarmos que temos comunhão com ele quem? O Jesus, mas andamos nas trevas, isso que eu estou dizendo não é verdade. Não é isso que o texto está dizendo? Se afirmarmos que temos comunhão com Cristo, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Outra característica de quem ele é a verdade. Ele é a luz do mundo. E ele veio para que todo aquele que crê nele não permaneça nas trevas. O que é o andar? O que é esse andar nas trevas? É uma ação contínua, é uma ação comum. Antes de nós crermos, especialmente, antes de eu crer no Evangelho, eu mentia e aquilo não tinha problema nenhum para mim. Todo mundo mente, o que tem? Uma mentirinha branca, não faz mal para ninguém. Um negócio, às vezes, eu já vi gente defendendo a mentira. E já pratiquei muito. Eu andava
das trevas. Nessa área específica e em tantas outras. Mas quando a luz brilhou e eu recebi a Cristo, Ele veio transformar. Ele erradicou totalmente todos os meus pecados? Não. Nós estamos num processo de somos chamados para sermos santos. Agora, quando Ele me salvou, Ele salvou e falou assim: Marco, eu salvo você, viva a vida que eu tenho para você. Agora é contigo. A salvação é pela graça. Mas a vida que você tem que viver é você. Eu vou só ficar observando. Não. Ele salva e habita em nós para nos capacitar a viver a vida que Ele nos chama de santidade. E aí, por isso que quando cristãos autênticos pecam, o que acontece com eles? Se arrependem. Por isso que eles não andam nas trevas. Por isso que um cristão autêntico, ele não vive na prática do pecado e diz que aquilo é normal, é natural, que o que é que tem? É impossível, de acordo com esse e tantos outros textos. Andar, então, é viver na prática como se aquilo não fizesse nenhuma diferença. Ué, mas então, cometer pecado, então, se aplica a isso? Não, a gente vai ver que não é isso que ele está dizendo. Agora, eu creio em Jesus, vivo do jeito que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Aí você tem que rever que o Jesus que você está crendo não é o Jesus da Bíblia. Santificação é um relacionamento com Cristo. Se eu disser que eu tenho relacionamento com Cristo, mas ando nas trevas, não é verdade. O que fica claro? Que se eu verdadeiramente creio em Cristo, a luz, que é a luz, eu não posso andar nas trevas. O texto mostra também que quem tem um relacionamento com Cristo não vive na prática do pecado. Por que ele está dizendo, se afirmarmos que temos comunhão com Ele? Porque tem gente que diz isso. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 9 a 11. Olha para quem ele escreveu para chamar santos. Para Roma, Paulo escreveu, para Corinto. E olha o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Gente que confessava o nome de Jesus. Ele diz assim: já por carta eu vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora eu vos escrevi. O que ele falou até agora? Não é que você não possa ter um relacionamento com uma pessoa que não crê em Cristo. Ela é tudo isso. É claro que você não deve viver nas práticas que ela, mas não quer dizer que você vai romper um relacionamento com todos aqueles que não creem em Cristo. Como é que você vai pregar o Evangelho para eles? Como é que você vai demonstrar o Evangelho na sua vida para eles? Não é com esse. Agora olha o que ele diz para aqueles que professam o nome de Jesus. Ele diz assim: mas agora eu vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal, nem ainda comais. Eu creio em Jesus, mas irmão, olha, a palavra diz isso aí. Não, estou na graça. Mas irmão, a palavra está dizendo isso. Não, eu vivo como eu quero, sou livre. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos de maneira voluntária no pecado, é mentira que nós cremos. Agora, mas e se eu cometer alguns desses pecados? E nós todos estamos sujeitos. Ele não está falando de cometer pecados. A gente vai ver que ele falou, por um lado, ele vai dizer que aqueles que dizem que não cometem, fazem de Deus mentiroso. Mas uma coisa é cometer um pecado. A outra coisa é viver de maneira deliberada na prática do pecado. Por que é impossível? Porque se nós temos o Espírito Santo, Ele não vai deixar eu viver assim. Quem são esses? A Bíblia chama esses
de libertinos. Judas, capítulo 1, versículos 3 a 4. O que é incrível é que pessoas assim, elas que diz irmão, e Judas vai dizer isso, ela tem uma compreensão da graça. Ela entende que uma pessoa é salva pelo que Cristo fez. Ela pode entender, mas ela não crê naquilo, porque se ela crê, a vida dela vai ser transformada por esse Cristo que a salvou. Olha o que Judas diz no capítulo 1, versículos 3 e 4. Amados, embora estivesse muito ansioso para lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Olha a quem foi confiada? Aos santos. Aqueles que são espirituais, santos em Cristo. E ele está fazendo um alerta. Lembra que Paulo falou para os irmãos de Corinto, cuidado com esses. Paulo fala para os romanos, pecaremos pois para que a graça abunde. João está escrevendo na carta, Judas está falando. Então tinha muita gente usando da graça para viver na prática do pecado. Aí ele diz assim: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Onde que eles se infiltraram, irmãos? Na igreja. Não, dissimulado. Se infiltrar, o negócio é sorrateiro. Conhece bem os textos, mas aquilo não é vida. E olha o que ele diz, que esses homens fizeram. Estes são ímpios. Ímpios nunca nasceram de novo. Eles já têm a condenação determinada por Deus, a não ser que se arrependam. Estes, eles são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem. Nós somos livres em Cristo? Absolutamente. Mas liberdade não tem nada a ver com libertinagem. Libertinagem é isso. Eu sou salvo pela graça, verdade? Absoluta. Eu fiz alguma coisa para ser salvo? De maneira nenhuma. Eu fui salvo pelos méritos de Cristo. Foi Ele que se revelou, Ele que quis se revelar, revelou pelo Espírito, pela pregação da palavra. A minha participação foi zero. Então vou viver no pecado, porque não depende de mim a salvação, e não depende. Mas quem crê em Cristo, porque tem o Espírito Santo habitando, não pensa assim. Esses homens transformam a graça de Deus em libertinagem. E com isso eles negam a Jesus Cristo, nosso único e soberano Salvador. Irmãos, por que é severo? Porque, irmãos, para nós é de graça. Para nós é de graça. Mas para Deus não foi de graça. Deus mandou o Filho Santo dele sem pecado, para morrer a pior das mortes, por pecadores que não o queriam. Foi um alto preço, preço de sangue, do precioso sangue de Jesus, totalmente dado de graça, para nos transformar. Eu não posso fazer dessa graça pretexto para pecado. É isso que ele está dizendo. Se andarmos na luz, se dissermos que conhecemos a Jesus e vivemos na prática do pecado, tem alguma coisa muito errada aí. Esse é o lado ruim. Mas há um positivo da vitória em Cristo. Quem tem comunhão com Cristo, nele tem vitória sobre as trevas. Em Cristo há vitória sobre as trevas. Versículo 7 de 1 João: se porém
Aquele que diz que tem comunhão e anda nas trevas, não está dizendo a verdade. Agora, se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas há uma condição. Olha, eu creio em Jesus, creio, eu preciso andar com Ele. Se eu não andar com Ele, eu não vou ter vitória. Se nós andarmos, nós já vimos o que é andar. É uma ação contínua. Andar em Cristo é uma vez por semana ouvir alguém falar, deu a minha cota da semana. Não. Andar não é isso. Andar é ter tempo com Ele, é meditar nele, é falar com Ele, é ouvi-lo, é se encher dele. E eu e vocês somos talvez a geração mais privilegiada na história da igreja, porque a gente tem uma infinidade de possibilidades de ouvir textos da palavra, de homens de Deus, de ler versões de Bíblia que não acaba mais, de ouvir estudos de um monte de gente, de ouvir no carro, assistir ao vivo, gravado, tem de tudo. Então nós somos privilegiados. E eu lembrei de um texto: aqueles a quem muito foi dado, muito vai ser cobrado. Se nós não temos comunhão com Ele, e se resume a de vez em quando dá, quando sobra, quando não tem algo mais importante, eu ir à igreja, a nossa vida não é em comunhão com Ele. Ele está na luz, Jesus é luz. Se andarmos em intimidade o tempo todo com Ele, falando, ouvindo, o que vai acontecer? Ele vai produzir a santidade dele em nós. Não somos nós, nunca somos nós. Aliás, somos nós quando nós pecamos. Eu não tive vitória porque Deus não quis me dar. Mentira. Eu pequei porque Ele não me deu vitória. Mentira. Pecado é meu e é seu. Agora, se nós andarmos com Ele, a vitória dele, a honra e a glória é dele. E Ele nos chama para isso. A santidade é consequência da luz que habita em nós. Uma vez eu ouvi de um colega dizendo assim, ele não é cristão, ele falou, tudo que é demais é ruim. Ele estava falando para mim, né, que você gosta de muita coisa de igreja, vira fanático. Eu concordo que muita coisa, mas eu vou te dizer uma coisa, irmãos. E não que eu experimente isso, mas esse é o meu desejo. Muito de Jesus. É muito bom. Quanto mais tempo com Ele, mais cheio dEle, mais ouvindo dEle, mais falando com Ele, mais Ele vai cuidar de todas as outras áreas. Eu estou com um problema no meu casamento. Vai para Cristo. Vai para Cristo. Ele vai te ensinar como você deve agir no seu casamento. E não somente te ensinar, Ele vai te capacitar a viver o seu casamento de maneira que ele seja honrado. Falando de casamento, qualquer outra área da vida. Se nós andarmos com Ele, Ele está na luz, e aí nós vamos ter comunhão uns com os outros. Aqui está falando de igreja. Como igreja, o que é comunhão? É falar do quê? Não de coisas do mundo. É falar de coisas dele, é conversar de coisas dele, é ter alegria das coisas dele, ter alegria dele. Bom, e aí entra, então, quer dizer que nós não vamos cometer mais pecados? Ele está dizendo aqui, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se nesse processo eu errar? E nós vamos errar, e errar chama pecado. Eu vou diante dele, Senhor, me perdoa. Já está perdoado no sangue derramado. Quantas vezes, se você crê em mim, forem necessárias. Mas o que eu quero é que você ande comigo, porque daí eu vou tratar desse problema aí.
desse problema que você não consegue vencer a partir de você. Eu vou fazer em você. Versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Por que ele está dizendo isso? Porque havia na época de Paulo uma seita chamada gnosticismo, e que eles pregavam o seguinte: a salvação é no nível espiritual, então o que eu faço com o meu corpo não importa. Outros diziam que nós não nascemos em pecado, todos nós nascemos em pecado. Nós fomos concebidos em pecado, a Bíblia diz, mas tinha gente que não dizia que não era isso, negando essa verdade de não termos pecado. E já houve quem pregasse que cometer pecado um cristão não comete, então ele dava outro nome para o pecado, chamado de impecabilidade. Mas, irmão, a palavra fala isso aqui que é isso? Não, isso aí é um desvio. Não, é pecado. Não, é uma outra coisa, porque ele não podia ser confrontado com a realidade de que ele cometia pecado e negava isso. Isso sempre ocorreu na história da igreja. E um grande homem de Deus, John Wesley, fundador do metodismo, da igreja metodista, ele cria que era possível uma vida de perfeição. Mas se você perguntasse para ele, você é perfeito, John Wesley? Não. O meu alvo é viver para a glória de Deus, viver em intimidade tão próxima dele que ele me capacite a viver uma vida perfeita. Mas pergunte para alguém que anda na presença do Senhor se ele se considera perfeito. Ele vai dizer: dos pecadores eu sou o principal. Eu sou o pior dos pecadores. Mas você não comete tanto pecado quanto eu, mas eu estou mais perto da luz do que você. Então, quanto mais perto da luz, mais o meu pecado fica evidente. Por mais que aos nossos olhos eles possam ser diferentes. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. João vai dizer depois no capítulo 2 que ele diz assim: não pequeis, filhinhos, não pequem, se porém vocês pecarem. O que ele quer dizer com isso? Que é aquela ideia de que a prática do pecado não faz parte, é um acidente, mas ao mesmo tempo ele não estabelece quantas vezes, se for 5 vezes esse pecado, você está na prática. Não, nós temos lutas, e muitas vezes nós caímos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Quantas vezes eu estabeleço o limite, Ele não. Ele perdoa quantas vezes forem necessárias. Nós ouvimos que o Senhor Jesus falou assim, na oração: Pai, perdoa os nossos pecados. A oração de Jesus é um modelo. Quantas vezes Jesus orava por dia? Então ele está dando um modelo para nós. Pai, perdoa os nossos pecados. Por quê? Porque ele sabia que eu e você iríamos pecar muitas vezes. Por isso teríamos que recorrer: Pai, perdoa os nossos pecados. Teríamos que recorrer às misericórdias que se renovam todas as manhãs. Agora, não é esse o desejo dele para nós. O desejo dele é que nós, se andarmos na luz, João Batista, que ele cresça, e se ele crescer e eu diminuir, mais a vida dele vai se manifestar. Versículo 10, então, para nós terminarmos. Não estamos falando de impecabilidade. Estamos falando de um relacionamento que é poderoso para nos dar vitória sobre os nossos pecados. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, ou eu disser: eu não cometo pecado. Eu conheço gente de família que diz que não tem pecado. Se afirmar que não temos cometido pecado, nós estamos fazendo de Deus mentiroso. Então, você comete, com pesar, sim, mas o meu desejo é viver com Ele, é buscá-lo, é andar na presença dEle, para que Ele trate deste aqui. E é um processo, a santificação é a vida de Cristo em nós.
Não é para nós nos justificarmos. Então já que eu cometo pecado, eu vou viver na prática do pecado. João falou que não. Mas não é para também dizer, então agora eu não posso nem dizer que eu cometo pecado, porque vai que ele está dizendo que eu estou vivendo na prática. Não, não é isso. É se eu pecar, eu vou diante dele, Senhor, me perdoa, já fui lavado no sangue de Cristo. Mas, Senhor, mais que o seu perdão, vem habitar em mim, para que a sua vida se manifeste nesse nível. Que a sua santidade, que já me foi dada, e quando o Pai olha para mim, Ele me vê santo, que a sua santidade, Jesus, se manifeste aqui, nesse nível. Quando nós olhamos para textos como esse, irmãos, qual que é o nosso pensamento? O meu é assim, é de colocar o rosto no chão e clamar misericórdia. Senhor, eu quero viver assim, eu quero andar contigo. Me incomoda, me capacita, não deixa eu ficar focado nas coisas desse mundo, perder tempo. O que a gente pode aplicar disso? Todos nós que cremos, tristemente, nessa realidade, ainda cometemos pecados. Não vivemos na prática do pecado, mas pecamos. E se nós cremos de verdade, que é uma prova, o Espírito Santo trata com você. Às vezes a gente reluta, porque a gente é orgulhoso. Luta. Mas o Espírito Santo vai e fala, você sabe. Eu falei, eu sei, Senhor, me perdoa. Está perdoado. A graça não é pretexto para pecarmos. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar as paixões mundanas e a viver de maneira santa, justa e piedosa. E terceira aplicação, uma vida prática de santidade vem pela comunhão com Cristo, que é a luz. Vem andar com Ele. Se você crer, você sabe o que eu estou falando. Talvez seja mais uma vez a hora de chegar diante dele e falar, Senhor, tira tudo aquilo que não te agrada, me incomoda para eu te buscar mais, andar mais contigo, para que a sua santidade se manifeste na minha vida. Troca o mundo e as coisas do mundo que vão passar por Ele. Que cada um de nós clamemos a Ele para que Ele nos conceda esse andar na presença dEle. Amém?